Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 11º aniversário. Hoje estamos com o defensor público, Dr. Edson Marconi Dietrich Schmidt, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina. Dr. Edson, muito obrigada pela tua presença. Agradecemos antecipadamente a tua vinda aqui. Nós é que agradecemos o convite e nos colocamos à disposição para eventuais futuros programas também, de toda forma, no sentido de colaborar e elevar, difundir o conhecimento, normalmente no que se refere à educação e direitos por parte da Defensoria Pública. Agradecemos. Hoje vamos falar de um assunto, aproveitando o mês de março, né, o mês que a gente comemora, ou celebra, ou homenageia as mulheres, ou lembra, né, das mulheres, e vamos falar sobre violência, sobre a Lei Maria da Penha um pouquinho, né? Registramos aqui a presença da Marcinha. Oi, Marcinha. Olá, bom dia, Fernanda, bom dia, Edson, bom dia, ouvintes. Assunto bom, né, Marcinha? Muito bom e esperado. Pertinente, né? Moira? Oi, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. A gente está aqui hoje com a Aline também, matando a saudade um pouquinho da vozinha dela. Bom dia, meninas. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. A gente tem duas meninas aqui que são bolsistas do Grupo EdSex também, que estão prestando atenção na rádio, no programa nosso. A Sabrina e a Mariana. Oi, meninas. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bom dia, ouvintes. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, entrando já na etapa 11. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242. Ou ainda uma mensagem na nossa fanpage, lá no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos iniciar, então, falando um pouquinho da tua carreira, da tua caminhada, tá? Qual é a tua formação e a tua experiência profissional? Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Direito Processual Civil. Com o nascimento da Defensoria Pública aqui no Estado de Santa Catarina e na busca de uma carreira jurídica, que era o anseio meu durante a formação, acabei sendo aprovado no concurso para defensor público e tomei posse em 2014, passando a atuar na área criminal no núcleo regional de Lages, né? Atuava numa vara criminal naquele município. Em seguida, por ser aqui da ilha, me removi pro núcleo de Palhoça, também atuando numa vara criminal especializada em tribunal do júri, violência doméstica e crimes de toda ordem. E o ano passado acabei me afastando da atividade fim para assumir a presidência da Associação dos Defensores Públicos por um mandato de 2 anos. Então, essa resumidamente tem sido a minha trajetória dentro da Defensoria Pública. Edson, a gente tem todo tipo de público que escuta, porque a rádio é um veículo que tem um alcance muito abrangente de todas as classes, de todos os níveis de escolaridade, podemos dizer assim, né? Então, o que faz a Defensoria Pública? Para que serve a Defensoria Pública? Certo. A Defensoria Pública é uma instituição, um órgão, né, essencial à função do Estado, né? E ela tem a função e a missão constitucional de prestar orientação jurídica e assistência jurídica àqueles que não têm condições de constituir um advogado. Resumidamente, de forma bastante objetiva, é isso, né? Então, o cidadão que não tem uma renda suficiente para buscar o seu direito, buscar o acesso à justiça, ele procura a Defensoria Pública, ele demonstra que de fato não possui essa renda, que não pode arcar com as custas de honorários de um advogado e passa por um procedimento de triagem. Então ele tem acesso a um defensor público, uma defensora pública, que então orientará juridicamente, buscará a solução
quer extrajudicial, quer judicial, daquele conflito, daquela situação que o cidadão está precisando da justiça no caso concreto. Além disso, a Defensoria Pública tem outras atribuições, outras missões no próprio âmbito coletivo, difuso, na busca da efetivação desses direitos transindividuais que nós falamos, né? Além de tudo isso, também a Defensoria Pública ela tem uma missão que é educar em direito, né? No sentido de promover a cidadania para aqueles que não têm, muitas vezes, sequer o conhecimento de que ele possui um direito que precisa ser garantido. A pessoa não basta buscar a garantia de um direito se ela sequer conhece que ela tem aquele direito. Então, a educação em direitos também é uma missão muito importante da Defensoria Pública do Estado. Tem uma comissão de educação que vai às escolas, presta esclarecimentos. Hoje a Defensoria Pública de Santa Catarina é uma instituição recentemente nova, apesar de que a Defensoria Pública está prevista na Constituição desde 88. 88, né? Ocorre que em Santa Catarina o Estado de fato foi omisso em instituir a Defensoria Pública, e só por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de constitucionalidade em 2012, é que foi editada a lei e, de fato, instituída a Defensoria Pública, inicialmente com a previsão de 60 defensores públicos, em seguida com mais 60, ao total de 120 defensores públicos. E a primeira nomeação ocorreu em 2013. Estamos hoje espalhados por 24 núcleos pelo Estado, que é um número bastante pequeno, considerando que são 111 comarcas instaladas, ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público está presente em 111 comarcas, enquanto a Defensoria Pública, em razão da escassez do número de profissionais, não consegue empregar todos os seus serviços por todo o Estado. E, em razão disso, as atribuições dos defensores, dos membros da Defensoria Pública são bastante delimitadas, embora tenha havido recentemente um aumento dessas atribuições. Então, em que pese não haja atribuição para que o colega faça esse trabalho um tanto quanto abstrato, ele muitas vezes é convidado nos núcleos regionais para participar de palestra, como a gente faz aqui hoje, no sentido de promover de fato essa educação em direitos. No que tange a educação, aí sim os colegas têm as atribuições bem delimitadas para quando o cidadão busca efetivar o direito à educação, no sentido de buscar uma creche para a criança, uma vaga em creche, ou até o ensino fundamental e médio, quando o Estado não consegue oferecer esse serviço, o defensor público está lá para atender essa demanda também. Esclarecido, então, o que é a Defensoria, né? Vamos um pouquinho agora para a Lei Maria da Penha. Qual é a origem da Lei Maria da Penha e quando é que ela foi sancionada? A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006, né? Foi sancionada e publicada em 2006. E se a gente pode dizer que ela teve uma origem no âmbito até internacional, né? Eu acho que a semente foi plantada com um caso paradigmático e concreto da biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, né? Essa mulher foi vítima de 2 tentativas de homicídio nos idos de 1983, e o Estado brasileiro não efetivou, né, a busca de forma concreta por responsabilizar o agressor. Ela foi vítima constante de agressões do seu companheiro durante um largo espaço de tempo. O processo criminal foi deflagrado, mas se procrastinou, atrasou durante um longo período, mais de 15 anos, sem que de fato houvesse sido reconhecida a sua responsabilidade. Em razão disso, o caso acabou sendo encaminhado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E aí que chega a questão no âmbito internacional, né? Essa situação foi debatida no âmbito da comissão, que notificou o Estado brasileiro para que respondesse. Essas notificações no início não foram atendidas, até que por fim chegou ao cabo de a comissão reconhecer a omissão e a negligência do Estado brasileiro para com os direitos humanos, em especial o direito das mulheres, né, no sentido de que as suas demandas acabavam não sendo
levadas a cabo por parte do poder público, né? Essa atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos acabou por recomendar diversas medidas ao Estado brasileiro, dentre as quais a finalização desse processamento penal do caso da Maria da Penha, recomendações para que o Estado brasileiro instalasse políticas públicas concretas no sentido de preservar e oferecer meios para que a mulher pudesse buscar o poder público e se socorrer do poder público quando vítima de agressões de toda a ordem, né? Essas recomendações acabaram por acontecer aproximadamente 18 anos após o fato da qual Maria da Penha foi vítima, né? Ela foi vítima naquela ocasião de 2 tentativas de homicídio, de forma bastante hediondas as condutas que ela foi vitimada, foi alvejada pelas costas, o agressor tentou eletrocutá-la. Foram questões bastante hediondas e que, por isso mesmo, acabou fazendo com que o Estado brasileiro fosse, então, responsabilizado e aí, a partir daí, essa semente foi plantada para que, em 2006, finalmente, fosse editada, publicada, sancionada a Lei Maria da Penha, que constitui, de fato, um marco na legislação brasileira sobre o tema. A Maria da Penha é cadeirante por esse motivo, né, Marcinha? Ela foi alvejada pelas costas, ela é cadeirante, né? Eu não lembro se não. Ela ficou paralítica em razão dos tiros, né? Isso, anteriormente não. Quer dizer que veio uma instituição com um compromisso de zelar pelos direitos humanos e puxou a orelha do Brasil para que a questão da violência contra a mulher fosse observada, olhada e fosse tomada alguma providência, exatamente, digamos assim. Exatamente. Precisou chegar nesse ponto para que o Estado brasileiro tomasse alguma medida concreta. E quais as formas de violência mais comum contra a mulher? A mais comum é a violência física, né? As agressões. A gente que acompanha no dia a dia numa vara criminal dedicada à violência doméstica percebe isso, infelizmente, diuturnamente. Mas a agressão moral também ocorre bastante e tem que ser coibida de forma tão vigorosa como é coibida e buscada a se evitar a agressão física, né? Mas, essencialmente, essas são as principais agressões de que a mulher é vítima. Psicológica também, psicológica, né? Moral, também. Violência moral, patrimonial também. São várias as ameaças, né? E a ação penal do crime de violência contra a mulher é uma ação pública incondicionada, né? E o que quer dizer isso? Tá. Acho que primeiro tem que traçar um paralelo das espécies de ações penais que o ordenamento jurídico brasileiro ele detém, né? A ação penal no Brasil ela pode ser pública incondicionada, pública condicionada ou uma ação penal privada. Quando a gente fala nessa questão da ação penal, a gente está falando de quem tem a ferramenta, quem pode ser o autor, ser legitimamente o autor de uma ação penal, de iniciar um processo criminal contra uma pessoa. Via de regra, no ordenamento jurídico brasileiro, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, não precisa de uma representação, de uma condição especial para que o Ministério Público, que é o autor, o titular da ação penal, via de regra, possa oferecer uma denúncia. Ou seja, quando a gente fala que ela é incondicionada, a gente diz que o Ministério Público, por si só, sem precisar de uma representação do interessado, do ofendido, da vítima, ele pode entrar com essa ação penal. Nesse caso, até houve uma certa divergência jurisprudencial no que tange às lesões corporais. Se entendia no início que a mulher vítima de uma lesão corporal precisaria apresentar uma representação e só assim o Ministério Público teria legitimidade para entrar com a ação penal. Isso depois foi derruído pelo Supremo Tribunal Federal e se decidiu e se manteve a orientação no sentido de que a mulher não precisaria formalmente fazer essa representação para que o Ministério Público tivesse a legitimidade para entrar com a ação penal. Isso decorre muito do fato de que a mulher no âmbito doméstico acabava sendo ameaçada, submissa e sofrendo pressões e
e evitava de fazer essa representação. Ou seja, o caso era um caso natimorto que mesmo antes do início de ser levado ao conhecimento do poder público, das autoridades competentes, acabava sequer sendo deflagrado. E quais os requisitos para enquadrar um crime contra a mulher na Lei Maria da Penha? Certo. A própria Lei 11.340, ela traz as hipóteses de violência doméstica e relata que a violência doméstica é aquela cometida no âmbito doméstico, não necessariamente carecendo que haja um vínculo de familiar entre os envolvidos. Além disso, ela prevê a possibilidade de, quando haja uma relação íntima de afeto entre o casal, por exemplo, ainda que não haja coabitação, na hipótese de um namoro, né, quando o homem acaba exercendo aquela superioridade de gênero sobre a mulher, ainda que não haja coabitação, a lei protege essa situação, mas a via de regra é no âmbito familiar e doméstico, né? Uma violência ocorrida nessa situação faz com que a Lei Maria da Penha seja aplicada no caso. A gente tem uma pergunta de fora. Edson, por gentileza, você poderia nos falar sobre o caso de mulheres trans e também sobre o relacionamento homoafetivo entre duas mulheres? Como que fica essa situação? Certo. Quando do início da Lei Maria da Penha também se debatia se a mulher poderia ser não só direcionada ao homem, mas aí no caso também a jurisprudência se relativizou no sentido de que no relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, havendo aquela superioridade de uma sobre a outra, a questão da coabitação, pode sim então a mulher acabar sendo alvo das ferramentas previstas na Lei Maria da Penha. Edson, eu tenho uma dúvida sobre a questão do... quando configura e se enquadra o crime, né, na Lei Maria da Penha, o que sugere o feminicídio? Uhum. Qual é a diferença de um assassinato normal, assim, normal, e o feminicídio? Sim, mas é justamente isso, né? Quando a gente fala em normal... Nunca é normal, mas infelizmente o que se tem visto por aí. Eu acho que primeiro tem que pontuar que a Lei Maria da Penha ela não traz definição de crimes, ela traz definições processuais, de ferramentas para que possibilite uma maior segurança, medidas de proteção à mulher, né? Após a edição da Lei Maria da Penha, veio uma outra norma penal, inserindo no Código Penal, dentre as qualificadoras, uma que considera um crime de homicídio qualificado no fato de ser a vítima mulher, né? Pontualmente, não basta ser ela do sexo feminino para que aquela ação da qual ela foi vítima ela tenha se enquadre no conceito de feminicídio. É preciso que aquela ação voltada a ceifar ou a tentar ceifar a vida daquela mulher, ela tenha se dado no âmbito doméstico, que tenha ocorrido, no caso concreto, aquela situação de superioridade de gênero, não é? Para que saia de fato da vala do normal, do comum, para que essa conduta seja considerada um feminicídio. Feminicídio, né? Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. O convidado do programa de hoje é o defensor público e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, o Dr. Edson, né? Moira, temos mais perguntas de fora? Edson, então podemos concluir que a Lei Maria da Penha ela contempla no caso de mulheres trans? É uma relativização do que a Lei Maria da Penha não traz essa definição. Isso foi uma relativização por parte da jurisprudência, né? A jurisprudência acaba tendo o papel de interpretar o que a norma diz e a próprio advento das mudanças de hábitos e de costumes e das questões sociais que vão ganhando espaço no nosso meio, acabam sendo levadas a interpretação das cortes, e as cortes, no caso, acabam tendo que adaptar
o conteúdo daquela norma, que naquela época não previa nada expressamente, para inserir, né, um trabalho de hermenêutica, inserir no contexto social em que hoje se depara. Ou seja, a Lei Maria da Penha em 2006 não amparava situações pontuais como essa, e hoje em 2018, o contexto social vai se alterando, vai se mudando, e as cortes acabam tendo que interpretar e estender, no caso, para essas situações. Muito obrigada pelo esclarecimento. Vamos agora uma pergunta de ordem prática, né? Quais as providências que a autoridade policial, a Defensoria Pública e o Ministério Público, eles tomam inicialmente no caso de agressão de violência familiar que se enquadram na Lei Maria da Penha? A pessoa agredida, ela tem que ir necessariamente na delegacia da mulher ou em qualquer delegacia? Como que uma mulher agredida nessas circunstâncias... Certo. Bom, na prática, cada uma dessas instituições, Defensoria Pública, Ministério Público, no caso também a autoridade policial, elas têm papéis bastante delimitados no âmbito de suas atuações, né? Mas qualquer delas que for comunicada sobre uma agressão por parte de uma mulher, com certeza encaminhará para aquela instituição que poderá dar os primeiros passos para efetivar esses direitos e garantir que aquilo não ocorra, né? Em relação à tua pergunta sobre a Delegacia da Mulher, onde há Delegacia da Mulher, de fato, a orientação é que procure a Delegacia da Mulher, mas pelo estado afora não são todos os municípios que contam com Delegacias da Mulher. Então, uma delegacia que não é especializada irá sim atender essa vítima, irá sim orientar, o delegado responsável terá sim meios para que aplicar, se for o caso, medidas protetivas em favor dessa ofendida. O Ministério Público também, titular da ação penal, se receber essa informação, poderá representar o juízo solicitando medidas protetivas ou a depender do caso, encaminhará a autoridade policial, e a Defensoria Pública de igual forma, né? A Defensoria Pública, como eu havia dito inicialmente, por se tratar de uma educadora em direitos e prestadora dessa orientação jurídica, certamente encaminhará a ofendida para que busque a efetivação dos seus direitos. O senhor tocou numa questão aqui que é dúvida nossa. Sobre as medidas protetivas. Quais são elas? A Lei Maria da Penha ela traz um rol de medidas, às vezes, por vezes, dirigidas ao agressor, que obrigam o agressor a alguma coisa, e algumas medidas que se dirigem à ofendida, são os artigos 22 e 23 da Lei Maria da Penha, né? As mais comuns são aquelas que obrigam o agressor, são a suspensão, por exemplo, de posse ou restrição de arma que ele detenha, o afastamento do lar, a proibição de determinadas condutas, no caso, e as mais comuns, a proibição de comunicação com a ofendida, a proibição de aproximação com a ofendida, e ali é delimitado de fato uma distância, né? 300, 500 metros, 800 metros, a depender do caso. Restrição ou suspensão de visitas, principalmente quando há dependentes envolvidos, filhos, né? E a prestação, a Lei Maria da Penha também traz essa inovação no sentido de que seja garantida também a prestação de alimentos provisórios ou provisionais, para que de fato ela possa ser afastado do lar, mas que muitas vezes não fique prejudicado o sustento, considerando que em muitos lugares ainda, em muitas situações, ainda é o homem que acaba sendo o chefe do lar, provendo a família, etc. e tal. Meninas? Edson, por gentileza, você poderia também nos orientar sobre o Disque 180, se no caso a mulher ela pode ser instruída através dessa ligação, né? E se só faz a denúncia ou se ela de repente é instruída, encaminhada, orientada, o senhor poderia dar essa instrução, por gentileza? Por meio desse número, ela vai ser sim instruída, orientada e encaminhada, né? E uma vez formulada a denúncia ali por meio desse instrumento, a autoridade policial também tem o dever de verificar e buscar averiguar, né, aquela situação no caso concreto. Outra questão também, no caso a denúncia, se ela for feita por vizinhos ou parentes da vítima, ela é válida também? É válida também, isso vai motivar com que a autoridade policial busque elementos para
levantar as informações e encaminhar para a instituição competente, no caso o Ministério Público. Isso justamente vai muito ao encontro daquela situação da ação penal ser pública e incondicionada, né? Às vezes a mulher intimidada, submissa, não levava a efeito aquela denúncia, entre aspas, né? Eu falo denúncia porque ela não levava a efeito aquela comunicação do fato e a situação não chegava ao conhecimento da autoridade. E com essa situação de os vizinhos, amigos, familiares poderem informar, comunicar à autoridade competente, isso acaba fazendo com que, de fato, a situação, a agressão seja investigada e ao cabo punida. Aline? Edson, quando tu tinhas falado que o agressor, né, tem algumas determinações para ele não se aproximar e tal, e quando ele acaba descumprindo essas determinações, aí o que acontece, né? A mulher tem que procurar de novo, como é que faz, né? Certo. Isso é infelizmente, bastante comum no âmbito do dia a dia de uma vara especializada em violência doméstica. O que acontece? Também foi uma alteração do Código de Processo Penal relacionada a isso. Igual a questão do feminicídio foi uma alteração do Código Penal, o Código de Processo Penal foi alterado no campo da prisão preventiva. Prisão preventiva é aquela prisão cautelar que antecede uma condenação, término do processo, né? Ela é uma medida de exceção, mas é uma exceção justamente no caso da Maria da Penha, que se dá quando o cidadão descumpre qualquer das medidas protetivas fixadas em seu desfavor. No caso, ele foi determinado que não se aproximasse da sua companheira, ele violou, ele continua não cumprindo essa determinação judicial. Aí o outro instrumento é a representação pela prisão preventiva, e aí a autoridade judicial pode e deve decretar essa prisão. A mulher tem que comunicar, o poder público acaba precisando dessa troca de informações, né? Não há meios hoje para que a autoridade policial, o Ministério Público, a Defensoria Pública saibam lá no caso concreto se na casa ele entrou na casa quando não deveria entrar, se enviou uma mensagem por telefone quando não deveria entrar, né? Mas essas questões hoje em dia, principalmente a de comunicação, são de fácil prova, né, no processo, e acaba sendo bastante efetiva essa decretação da prisão preventiva em razão desse descumprimento. Doutora, a gente tem um quadro no programa que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar para indicar para a gente alguma leitura, algum filme, alguma série que trate do assunto? Pontualmente sobre esse assunto, eu acho que um livro que uma obra que está com bastante repercussão e que eu tenho ouvido falar bastante no meio quando a gente debate em audiências públicas debatendo a violência da mulher, é a questão da obra chamada Presos que Menstruam, de Nana Queiroz. Ela trata justamente essa situação da mulher que é integrante do sistema carcerário e que acaba sendo tratada como um preso normal, né? Um homem, quando as peculiaridades do sexo feminino, do gênero, não acabam sendo observadas. E tem um documentário também, fugindo um pouco da questão da violência contra a mulher, mas muito em voga também em relação a acesso à justiça, certeza, apreciação das provas no processo penal, um documentário que eu gosto bastante no âmbito da Defensoria Pública, que tem no Netflix, chamado Amanda Knox. Sobre uma americana que foi acusada na Itália, juntamente seu companheiro, de ter cometido um assassinato, e durante muitos anos a justiça foi instada a se manifestar. Ela foi presa, permaneceu presa por aproximadamente 4 anos, e ao final se reconheceu que todo aquele processo era eivado de nulidades, provas frágeis e tudo mais. Bastante interessante, embora eu tenha adiantado aqui um pouco do que se tratava. Foi spoiler. Vale a pena. Ela foi atendida por um defensor público? Na Itália, não lembro agora se... Já faz tempo que eu assisti, não lembro se já era um instrumento, era a Defensoria Pública que prestava essa assistência. Obrigada pelas dicas. O nosso programa ele é curtinho mesmo.
mas já eu falei quase bastante. se passou meia hora. Eu gostaria de agradecer a tua presença, tá, doutor Edson? E agradecer o trabalho, e você leve aos teus colegas o nosso abraço, o nosso agradecimento e o nosso, enfim, o nosso respeito, né? Que pelo trabalho que vocês desempenham, né, para a sociedade de uma maneira assim, mesmo sabendo que é lei, mas a diferença quem faz são vocês mesmos, os indivíduos, tá? A gente queria agradecer e deixo o espaço aberto para que vocês se coloquem as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom falar sobre Defensoria Pública, que a gente conseguiu falar um pouco sobre Defensoria Pública, levar o conhecimento do cidadão, o serviço que é prestado. Eu costumo falar muito isso em tribunal do júri. A Defensoria Pública às vezes acaba com o conhecimento difundido, que está ali para defender aquele que perpetrou uma conduta criminosa, quando a sua atuação é muito mais ampla, né? De oportunizar direitos, oportunizar o acesso à justiça, e a utilização desse espaço é sempre muito bem-vinda da nossa parte. Fica aqui também o nosso agradecimento, e se puder constar que aqui em Florianópolis a Defensoria Pública ela tem sede na Avenida Otto Gama Dessa, e o atendimento prestado a partir do meio-dia de segunda a sexta. Eu acho que é importante essa informação para o cidadão acaba sabendo onde o buscar atendimento seu lá direito. na Otto Gama Dessa é quase à frente do Ministério Público ali, né? Isso. Bem no início ali, né? Isso. De do lado do segunda a sexta, EMOSC. Isso. Isso mesmo, lado do EMOSC. Funciona de que horário a que horário? A partir do meio-dia. E ocorre a distribuição de senhas, tem um limite de senhas, então o horário acaba sendo dilatado, né? E ali todas... Tem algum telefone para algum esclarecimento, alguma coisa? Qualquer coisa a gente procura. Não te preocupe. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Meninas, obrigada pela companhia, pela parceria, tá? Beijão para vocês. Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.